Volta nosso analista de clima e meio ambiente. A gente volta a falar sobre os efeitos da guerra no Oriente Médio, acompanhando a escalada da cotação do petróleo no mercado internacional. Temos nesse momento o barril do tipo Brent sendo negociado a $89 o barril. Cotação que no início da semana chegou a se aproximar dos $120. A gente tem um cenário muito diferente do que acompanhávamos meses atrás, com essa cotação em torno de $60, $70, professor. Escalada dos preços, porque, como falávamos mais cedo, há uma preocupação com relação aos ataques em refinarias e estruturas petrolíferas no Oriente Médio e também a situação do Estreito de Hormuz. Além do fechamento, também o ataque a navios cargueiros naquela região. Professor, aqui no Brasil, quando a gente olha para tudo isso, a questão do petróleo costuma reacender uma expectativa, a de que o etanol possa aliviar o impacto da alta da gasolina nas bombas. Porque é isso, o petróleo, ele sobe o preço de uma série de itens, mas principalmente da gasolina, do combustível. Quando a gente fala sobre essa possibilidade do etanol ser utilizado como uma alternativa, quais são os limites dessa possibilidade? Veja, Carol, nós temos um levantamento que mostra que a paridade entre o preço do etanol e da gasolina se mantém razoavelmente constante desde o início deste século. Ou seja, quando a gasolina sobe, há uma tendência do etanol também subir. É um comportamento que muitas vezes o consumidor ele percebe na bomba, percebe no posto de gasolina, né? E nós temos um gráfico que mostra isso para a gente, tem uma base, né, no mercado dizendo assim, olha, o preço do etanol tem que ficar 70% do preço da gasolina para que ele se torne economicamente viável. Vantajoso. Vantajoso. Na verdade, isso muda de carro para carro, né? Muitos carros são já produzidos hoje, calibrados mais para o uso do etanol, então eles conseguem uma economia maior, mesmo com o etanol tendo um preço, às vezes, aparentemente não tão vantajoso. Mas, pegando aqui desde 2001, até agora 2025, a gente verifica que em boa parte dos anos o etanol ficou nessa faixa verde, né, que seria um preço menor do que o da gasolina. Mas veja que a diferença fica em torno aí de 10% abaixo desse limite que o mercado considera de 70%. Em algumas situações, o etanol ele fica em desvantagem em relação à gasolina. Isso mostra que o preço do etanol e da gasolina ele vai mais ou menos seguindo o mesmo caminho. Muitas vezes, né, os distribuidores, postos de gasolina, argumentam que é uma recomposição de preço. Ou seja, eles aproveitam que a gasolina subiu e tentam manter essa paridade até 70%, mostrando, falando assim, olha, continua vantajoso colocar etanol. Mas a estrutura de preços, tanto do etanol quanto da gasolina, são estruturas diferentes, as cotações internacionais são diferentes. Então, em tese, o etanol, muitas vezes, ele poderia ser colocado de uma maneira mais acessível. Agora a gente está tendo, por exemplo, uma maior oferta, a gente já comentou aqui anteriormente, uma maior oferta de etanol no mercado, porque a cotação do açúcar está baixa, né? Então muitas usinas estão redirecionando para a produção de etanol e estoques mais antigos de etanol, eles estão sendo colocados no mercado por uma questão de prazo de validade desse etanol. Mesmo assim, há uma tendência de, subindo a gasolina, o etanol também acompanhar esse preço, tentando manter essa paridade. Entender quais são os efeitos da guerra no Oriente Médio aqui no Brasil, na economia brasileira. Tivemos, professor, seguimos aqui na nossa conversa, mas acrescentamos um outro elemento, que é a declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele que foi questionado justamente sobre os cálculos feitos agora pelo governo com relação a esses impactos. Vamos conferir o que ele respondeu. Todos saem prejudicados nesse conflito que, como você colocou bem, não é um conflito, são vários conflitos simultâneos. Todos saem prejudicados. O Brasil menos prejudicado, porque os nossos grandes compradores, grandes parceiros comerciais são China, está fora, União Europeia, Argentina, Estados Unidos. Então nós não dependemos tanto desse comércio. Agora, já encareceu o petróleo. Então, claro que afeta a gasolina e diesel.
Isso é o mundo inteiro. Barril de petróleo é geopolítica. A gente é autossuficiente em petróleo, mas dá para segurar preço mesmo tendo condição de produzir petróleo para o consumo interno? Difícil, porque são preços estabelecidos em geopolítica.